Olá, é um prazer muito grande falar com você. Quero aproveitar para agradecer pelo convite e parabenizar os organizadores deste projeto. Hoje nós vamos tratar de um assunto do seu interesse. Vamos falar sobre saúde dentro do tema saúde, a alimentação. Você sabia que ao longo da nossa vida a gente ingere nada menos que 50 toneladas de comida? Olha que comida, né? Muita comida. E não precisa ser um gênio para a gente intuir que se essa comida não for de boa qualidade, obviamente, a nossa saúde não vai ser boa. Muitas doenças surgem como consequência de maus hábitos alimentares. E hoje eu quero enfatizar o tema do vegetarianismo. E por que eu quero falar sobre vegetarianismo? Nós vivemos numa época em que não só a nossa saúde está ameaçada, mas a própria saúde da nossa casa, o nosso planeta. A pauta dos ambientalistas está cheia de tópicos como o desflorestamento, a questão do aquecimento global, né? A questão da poluição das águas. E nessa época em que o meio ambiente está sendo ameaçado pelas atitudes inconsequentes do próprio ser humano, o vegetarianismo ele surge como uma proposta solucionadora. Só para vocês terem uma ideia, vou apresentar alguns dados muito interessantes. 100 acres de terra para você produzir carne, né? Nesses 100 acres, para alimentar 20 pessoas, né? Nestes mesmos 100 acres, você vai conseguir alimentar, sabe quantas pessoas? 240 pessoas com trigo. Então, a mesma área de terra, né, com a qual, cultivando trigo, você alimenta 240 pessoas, nesta mesma área de terra, com a pecuária, você alimenta apenas 20 pessoas. Veja que uma pessoa morre de fome a cada 6 segundos. Né? Nesse período aí que a gente está falando, quantas pessoas já morreram de fome? Né? E uma das causas dessa tragédia é justamente o fato da população mundial não dispensar a carne do prato. Dá para entender isso. Cerca da metade das florestas tropicais do planeta foi transformada, sabe em quê? Em pasto. E uma boa parte das florestas desmatadas, né, das fazendas que ocupam espaço que antes era ocupado por árvores, pelas florestas, muitas dessas fazendas cultivam grãos. E muitos desses grãos, né, uma boa parte desses grãos é destinada, uma boa parte, para a criação de gado. E com isso, os países pobres acabam produzindo grãos para alimentar o gado, né, para satisfazer essa gula por carne do ser humano. E é claro que com o crescimento vertiginoso da população do mundo, a gente precisa pensar seriamente nessa questão. A destruição das florestas leva à extinção de cerca de 1.000 espécies por ano. Nos Estados Unidos, nada menos que 260 milhões de acres de florestas foram completamente destruídos e transformados em cultura de grãos que são destinados à produção de ração para o gado. E vocês sabem também que os flatos, né, os gases que são liberados por esses animais, que se contabilizam hoje nós temos muito mais cabeças de gado do que seres humanos, né? E isso contribui de uma forma muito preocupante para o efeito estufa. Outra ameaça muito séria é a questão da água potável. Todos sabemos que a água é vital e a água está ficando cada vez mais escassa. E se tirarmos a carne do prato, vamos ajudar o planeta a preservar as suas reservas hídricas. Por quê? Preste atenção a esses dados. Para produzirmos apenas 1 quilo de carne, são necessários 43 mil litros de água. Agora, para produzir 1 quilo de soja,
apenas 2.000 litros. Para produzir 1 quilo de trigo, menos ainda, 900 litros. Para produzir 1 quilo de batatas, 630 litros. Segundo Pimentel, na revista Bioscience, publicado em 2004. Veja que é um assunto realmente digno da nossa mais cuidadosa atenção para preservar o planeta e o seu potencial hídrico, a sua reserva de água. A dieta vegetariana seria sem dúvida alguma uma proposta muito interessante. Outro assunto que eu considero desconcertante é a carnificina que se comete contra os animais que também sofrem, sentem dor. Nos Estados Unidos, segundo o site www.abcanimal.org.br, são 500.000 animais mortos por hora. É um número assustador. Por exemplo, os pintinhos machos, recém-nascidos, milhões são sacrificados todos os dias porque são considerados comercialmente inúteis, não servem para nada. Então são sacrificados e transformados em adubo ou ração para outros animais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos toxicológicos, substâncias tóxicas presentes nas carnes. Muitas delas são adicionadas para ajudar na conservação ou mesmo para melhorar o aspecto e o sabor. São cerca de 140 pesticidas usados nos frigoríficos norte-americanos. E desses, cerca de 42 são suspeitos de provocar câncer. Isso segundo Food and Drug Administration, publicado no site levir.com.br. E há quem ministre até mesmo tranquilizantes para os animais suportarem este sofrimento no momento do abate, para diminuir um pouco a resistência dos animais e facilitar o abate. E também é necessário utilizar antibióticos, porque há muitas doenças que acometem, muitas infecções que acometem o gado. E é claro que todas essas substâncias químicas, todos esses medicamentos passam para os alimentos, passam para a carne e passam para o leite. Muitas dessas substâncias, nós sabemos, são cancerígenas. E esses antibióticos, quando nós os consumimos indiretamente através da carne, através do leite, isso acaba criando resistência aos antibióticos. Então, quando eu precisar utilizar algum medicamento, algum antibiótico para tratar uma infecção, existe o risco de que o meu organismo tenha desenvolvido algum tipo de resistência. Eu tenho aqui alguns dados curiosos. Mais da metade de toda a produção de antibióticos no Brasil e nos Estados Unidos é destinada, mais da metade, aos animais. E a taxa de infecção por estafilococos resistentes à penicilina saltou de 13% em 1960, a resistência a essa bactéria, para 91% em 1988. A gente sabe que há vários fatores responsáveis, não é só o consumo de carne, mas sem dúvida alguma, este é um dos fatores que contribuiu para a criação de resistência aos antibióticos, que a gente usa o antibiótico e não faz nenhum efeito. Há muitas doenças que a gente pode associar ao consumo de carne. E por outro lado, quando adotamos uma dieta vegetariana, ajudamos a prevenir muitas doenças. Poderia dar vários exemplos. Câncer de intestino, câncer de próstata e câncer de mama. São exemplos bem conhecidos. Quando adotamos uma dieta sem carne, o risco de desenvolvermos esses tipos de câncer, esse risco diminui. Isso não quer dizer que o vegetariano não possa sofrer dessas doenças, mas estatisticamente o seu risco é significativamente menor. E há várias outras doenças que podem ser prevenidas, cuja propensão é menor quando se adota uma dieta sem carne. Apendicite, artrite, prisão de ventre, a própria constipação intestinal, o diabetes, cálculos biliares, a gota que provém do excesso de ácido úrico, a hipertensão arterial, até porque a carne contém bastante sódio e o sódio em excesso é uma das causas alimentares da hipertensão arterial. A própria obesidade
porque é uma das principais fontes de gordura, um dos alimentos mais densamente calóricos é realmente a carne. E a gordura presente na carne é do tipo saturado, é uma gordura do mal, é uma gordura que leva às dislipidemias. O que é dislipidemia? Colesterol alto no sangue, HDL baixo, que é o colesterol bom, e o LDL, o colesterol mau, sobe. Então as dislipidemias também estão intimamente ligadas ao consumo de carne. As hemorroidas, o infarto do miocárdio, que tem que ver com a aterosclerose, e até mesmo as varizes. O índice de hospitalizações para os que nasceram vegetarianos chega a ser 22% menor. Eles frequentam o hospital numa taxa menor do que aqueles que se alimentam de carne. E o período de internação também costuma ser menor. O nível de colesterol no sangue é 20% mais baixo entre os vegetarianos. E isto reduz, obviamente, por tabela, o risco de doenças cardiovasculares. Estudos mostram que os vegetarianos têm uma expectativa de vida maior. Um estudo realizado em Loma Linda mostra que as pessoas que adotam dieta vegetariana chegam a viver 10 anos mais do que a população cuja dieta inclui a carne. E vejam que as pessoas vivem na mesma cidade, no mesmo ambiente, cercada essa população pelos mesmos estressores sociais. Então, o que realmente interfere, o fator que diferencia o grupo que vive mais daquele grupo que vive menos, é a supressão da carne, é a dieta vegetariana. Então, isso pode fazer muita diferença, prevenindo uma série de doenças e nos ajudando a viver com mais qualidade. Mas é importante salientar que só tirar a carne do cardápio não é suficiente. É importante que adotemos uma dieta balanceada. É importante que adotemos uma dieta saudável. Faz muitos anos que eu lido com orientação nutricional e agora com a medicina nutricional. E eu percebo que as pessoas que adotam um plano vegetariano de alimentação, elas se preocupam mais com sua saúde. Elas procuram se informar melhor. São pessoas ecologicamente mais conscientes e procuram orientações sobre como balancear a dieta. Frequentemente, a gente percebe que isso não acontece entre as pessoas que não adotam uma filosofia alimentar específica. A dieta dessas pessoas que não adotam nenhuma filosofia alimentar geralmente é um caos, uma alimentação cheia de problemas, cheia de desequilíbrios que contribuem para as suas doenças. Então é muito mais fácil encontrarmos vegetarianos conscientes e cuidadosos em relação aos seus hábitos de vida, em relação aos seus hábitos alimentares, do que as pessoas que não adotam um tipo especial de alimentação. Por isso é importante salientar que, além de adotarmos um plano vegetariano de dieta, é fundamental que procuremos balancear, Procuremos adotar uma dieta integral, alimentos integrais, uma dieta em que os alimentos frequentadores do cardápio provenham de uma agricultura orgânica, se possível, alimentos cultivados sem agrotóxicos. É importante que pensemos nos nutrientes limitantes, entre os quais a vitamina B12, a vitamina D, o zinco, a vitamina B2, as proteínas, que tenhamos cuidado com esses nutrientes, o que não é difícil se atentarmos para alguns aspectos fundamentais no balanceamento alimentar. Poderíamos dar alguns exemplos práticos, como poderia ser o desjejum de um ovo-lacto vegetariano, ou seja, aquele que usa ovos, aquele que usa derivados de leite e aquele que usa vegetais, mas não consome nenhum tipo de carne. O desjejum poderia constar de 4 coisas. Não podem faltar as frutas, não pode faltar o cereal, e sempre tem que ser um cereal integral, que pode entrar na forma de pão integral, pode também entrar na forma de muesli, na forma de milho, centeio, trigo, cevada, quinoa, aveia, esse é o cereal. Também não pode faltar o laticínio, Ele pode ser também substituído eventualmente pelo leite de soja, mas eu recomendo que o laticínio venha na forma de iogurte muito mais saudável. E também não pode faltar, segundo as recomendações de Harvard, a oleaginosa,
que entra na forma de semente de girassol ou semente de linhaça, né? Hoje é um bom hábito o consumo da linhaça, a semente de gergelim, né? Semente de abóbora ou mesmo nozes, castanhas, amêndoas. Então veja, esses 4 componentes, que é a fruta, o cereal, o laticínio e a oleaginosa, não podem faltar no de jejum. O almoço, como deve ser um almoço saudável? Um vegetal do grupo A, que é a salada crua. O vegetal do grupo B, que são os vegetais cozidos, e sempre cozidos ao vapor de preferência, porque o vapor preserva nutrientes. A cenoura, a vagem, o chuchu, a beterraba, a abóbora, o quiabo e por aí vai. Vegetais do grupo B. Os cereais sempre integrais, por exemplo, o arroz integral. A leguminosa aqui no Brasil nós temos o costume de consumir o feijão, mas pode ser a lentilha, o grão de bico, o tremoço, a soja, os derivados, a ervilha, esses são as leguminosas. Não pode faltar um prato proteico, um prato de proteína. Pode ser algum derivado da soja também ou o próprio ovo cozido, que você deve dar preferência às galinhas felizes, às galinhas caipira, né? Cujo ovo é de melhor qualidade, sempre cozido, nunca frito. Corte as frituras definitivamente da sua alimentação. Ou pode ser, né, o tofu, né, a proteína da soja. Esse seria um exemplo de prato proteico, ou ainda proteína texturizada ou proteína vegetal texturizada. São opções de proteína para o seu almoço, né? E também poderíamos eventualmente estar usando um complemento calórico ou gastronômico, algum assado de legumes, algum pastel de forno, alguma esfirra vegetariana, né, para dar aquele charme, né, aquele gostinho especial, né, no nosso almoço. Esses são os componentes indispensáveis do almoço. E seria legal também que utilizássemos algum óleo, alguma fonte de óleo vegetal não refinado. Por exemplo, o azeite de oliva extra virgem é indispensável. E também algum componente como oleaginosa, algumas castanhas do Pará, 1 ou 2 castanhas do Pará, para lhe fornecer selênio, um pouquinho de proteína, e as gorduras do bem, que são indispensáveis. E no seu jantar, poderíamos sugerir uma sopa de legumes, eventualmente com algum cereal, como um pão integral, né? E juntamente com pão integral, uma ricota ou mesmo um tofu. Ou ainda, quem preferir repetir o de jejum, ainda melhor, é uma opção também saudável. Aí teríamos um cardápio balanceado, vegetariano, que não deixaria absolutamente nada a desejar, contemplando todas as nossas necessidades e se enquadrando bem nas recomendações da nova Pirâmide de Harvard, publicada em 2002. Vejam, é um cardápio nutritivo, saudável e, sem dúvida alguma, muito variado e muito saboroso. Nós já falamos para vocês sobre os riscos do consumo da carne, algumas doenças que estão relacionadas com o consumo da carne. E também falamos que o vegetarianismo ajudaria a prevenir várias doenças, além de contribuir para salvar o planeta. Agora eu gostaria de pontuar alguns desses riscos, algumas dessas doenças, segundo vários trabalhos científicos. Eu iria cansar vocês se fosse apresentar trabalhos científicos que relacionam a dieta vegetariana com saúde. Porém, eu quero apenas pontuar alguns aspectos bem interessantes. No caso do câncer, um estudo publicado numa revista científica famosa, o American Journal of Clinical Nutrition, mostra que nós podemos diminuir consideravelmente o risco de câncer com a dieta vegetariana e aumentar em 88% o risco do câncer do intestino grosso com o consumo de carne, não só a carne vermelha, mas também a carne branca. Esse é um estudo do Fraser, que foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition. E o risco de câncer de próstata pode ser até 54% maior. Isso não quer dizer que o vegetariano não possa sofrer disso, como a gente já salientou, mas o risco é maior, estatisticamente, para quem consome carne. E é sempre bom lembrar, além de abandonar a carne, é preciso adotar uma dieta balanceada e saudável. Outro dado curioso, que o risco de diabetes entre vegetarianos chega a ser até 50% maior, segundo trabalhos publicados no American Journal of Public Health
um trabalho antigo de 1985 de Snowdown, mas eu tenho um trabalho aqui de 2011, de outubro de 2011, que diz mais ou menos a mesma coisa. Mostra que a incidência e a prevalência de diabetes entre os que adotam dietas vegetarianas, veganas, ovo-lacto-vegetarianas, é bem menor o risco de diabetes. A aterosclerose, a gente sabe que 50% das mortes no planeta estão relacionadas com a aterosclerose. E a aterosclerose, por sua vez, está relacionada com o colesterol. E o colesterol sanguíneo é 14% mais baixo em ovo-lacto-vegetarianos, como a gente já salientou. E um estudo enorme, gigantesco, entre 76 mil pessoas, houve uma diminuição de 31% das mortes por infarto do miocárdio entre vegetarianos do sexo masculino e 20% entre as mulheres, segundo um estudo publicado também no American Journal of Clinical Nutrition, um outro artigo. E um dado que eu também gostaria de salientar, que a dieta lacto-ovo-vegetariana está associada a uma filosofia de vida saudável, a um estilo de vida diferenciado, que contribui para prevenir também a pressão alta. Por quê? É uma dieta mais rica em magnésio, em potássio, em complexo B e relativamente pobre em quê? Em sódio. Isso quando nós comparamos a uma dieta sem qualquer padrão, sem qualquer base filosófica que a oriente, rica em fast food, quando não há nenhuma preocupação com o saudável. E esse plano alimentar vegetariano ele está de acordo com DASH, ou Diet Approach to Stop Hypertension, ou seja, uma dieta que ajudaria a prevenir a hipertensão que está relacionada com as principais causas de morte. Outro estudo mostra que os vegetarianos sofrem menos de obesidade, que hoje é uma grande epidemia e é o carro-chefe de uma porção de doenças que oneram a nossa curva de mortalidade. Um estudo que foi publicado no American Journal também mostra uma prevalência menor de obesidade entre vegetarianos e veganos. Também há estudos que relacionam com diverticulite. Eu quero apenas salientar, se eu for falar em estudos, gente, são muitos, que confirmam, que fundamentam isso que a gente está falando. Mas eu quero passar para vocês a posição de uma entidade famosa, que é a Associação Americana de Dietética, ou Associação Dietética Americana. Segundo ela, aqui está, eu vou ler para vocês o que eles colocam a respeito desse assunto. É a posição da Associação Dietética Americana que as dietas vegetarianas adequadamente planejadas, incluindo as vegetarianas totais ou as dietas veganas, que excluem todos os alimentos de origem animal, são saudáveis. Está aqui. Nutricionalmente adequadas e podem fornecer benefícios de saúde na prevenção e tratamento de doenças. Quem quiser conferir, esses dados foram publicados, estão com o título Position of the American Dietetic Association Vegetarian Diets, no Journal of American Dietetic Association de 2009, julho de 2009. Endossando, enfatizando e até mesmo recomendando um plano alimentar vegetariano como saudável. Há muitos outros trabalhos que a gente poderia citar, mas se você digitar no PubMed Vegetarian Diet and Health, você vai encontrar centenas de trabalhos científicos. Então, prezado amigo, para terminar essa nossa palestra, eu quero deixar registrado um recado. Não vamos esperar o dia da morte para amar a vida. Que nessa nossa curtíssima e belíssima trajetória neste mundo ao longo da nossa vida, nós possamos levar uma existência solidária, uma existência altruísta e uma existência saudável. E como que a gente pode conseguir isso? A resposta está na Bíblia. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Precisamos amar-nos também a nós mesmos. Precisamos ter uma boa autoestima. E como? Em grande parte, cultivando o maior presente de Deus, cuidando desse corpo, que é templo do Espírito Santo, cuidando da saúde.
Vamos levar a sério esses princípios. Com certeza, nossa felicidade, o nosso bem-estar dependem do cuidado, do trato, do carinho com que lidamos com o maior patrimônio que a gente tem, que é a saúde. Porque quando a gente envelhecer, aquilo com que a gente mais vai querer contar, são aqueles valores essenciais que a gente coloca às vezes em último lugar. Quais são esses valores? Basicamente, a família, a saúde e a salvação. Obrigado pela atenção.